Boa noite vocês de casa, que estão aí linkados mais uma vez com a Associação do Bairro Buritis. Nesse mês de agosto, nós vamos a entrevista do mês aqui do Dr. Bernardo Ramos, que já está presente com a gente aí. Dr. Bernardo Ramos, bem-vindo mais uma vez, né? À Associação do Bairro Buritis. Você que sempre atende aos chamados, aos comunicados da associação aí, sempre nos recebeu bem. Boa noite. Boa noite, Rômulo. Boa noite a todos os nossos ouvintes, principalmente aí do nosso querido bairro Buritis. É sempre com muito prazer que eu venho, porque realmente é um bairro que me abraçou e que a gente tem muita possibilidade de ter essa interlocução com a associação de bairro, que acho que, sem dúvida nenhuma, representa muito bem as demandas de todos os moradores. Então, estou aqui mais uma vez para a gente bater um papo, tentar, dentro do possível, trazer algumas informações, discutir um pouquinho sobre a política de Belo Horizonte. Valeu, doutor. Obrigado mais uma vez aí. Vocês de casa que estão nos acompanhando pela rede social, nós vamos iniciar agora a nossa entrevista de agosto com o doutor Bernardo Ramos. Doutor Bernardo, vamos direto ao ponto aí, porque as lives às vezes costumam ser muito cansativas pelos livramentos, então a associação zela pela eficiência e vai direto ao assunto. Doutor, o prefeito hoje anunciou, né, o início da reabertura do comércio para o dia 6, aí, né, próxima quinta-feira, abertura do comércio parcial de Belo Horizonte. Você acha que estava passando da hora de abril? Romulo, é uma pergunta extremamente importante. Eu tenho discutido demais sobre o tema, né? A pandemia acho que é tema central de quase toda roda de conversa, de quase todo grupo de discussão, de quase todo grupo de WhatsApp, de quase todo o cenário da Câmara Municipal, de todas as pautas praticamente legislativas. Não seria diferente comigo. Realmente é um momento muito duro que a gente está passando. A pandemia é muito nova, a gente tem um desconhecimento quase que total. Todas as pessoas que participam das decisões ainda estão aprendendo com todo esse cenário. Então, é extremamente difícil. A gente está chegando aí nas 100 mil mortes no Brasil inteiro. Belo Horizonte e Minas Gerais tiveram um aumento significativo do número tanto de contágio quanto de óbitos também de forma recente. Nós estamos falando aí do mês de julho, né, como talvez um mês que teve esse incremento significativo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o maior isolamento, talvez, do mundo, girando aí mais de 4 meses, né? Mais de 4 meses fechados. O comércio passando por diversas dificuldades, a gente escutando de todos os lados as dificuldades, tanto para manter as empresas abertas, quanto para manter os empregos ativos. Então, acho que a gente precisava, sim, de alguma resposta da prefeitura. Acho que faltou muito diálogo, diálogo com a cidade, diálogo com o cidadão, diálogo com a Câmara dos Vereadores, que ficou, de certa forma, muito imobilizada por algumas ações do prefeito, mas, enfim, a gente está tendo algum sinal de que as coisas podem ter um caminho diferente. Eu acredito sim na ciência, acho que tem que ser tudo totalmente embasado em ciência, acredito que a gente tem sempre que preservar as vidas, mas a gente acaba que quando prolonga demais o isolamento, prolonga demais a doença de uma forma geral, a gente acaba aumentando os danos, inclusive para a própria vida do cidadão. Nós não estamos falando só de emprego, não. Eu sempre tive essa teoria de que cada vez que a gente aumenta um pouco o período de contágio e de outros problemas relacionados ao coronavírus, a gente acaba levando hospitais privados, hospitais da rede pública, teoricamente, a sucumbirem. E cada vez que o hospital, teoricamente, entra em colapso, a gente coloca o cidadão em maior risco. Então, a gente não gostaria nem do pico vertical, que foi o que a gente sempre tentou evitar durante todo esse período de isolamento, mas quando a gente estende demais a doença, a gente também aumenta o problema relacionado com doenças crônicas, com acompanhamento de pacientes. A gente sabe que aumenta o número de comorbidades, por exemplo, a diabetes descontrola, o hipertenso descontrola, isso acarreta outros problemas como AVC, como problemas vasculares relacionados propriamente a diabetes, nefropatias. Então, ou seja, tem os problemas relacionados à saúde e ao prolongamento da pandemia. Então, a nossa única expectativa real é que venha a vacina, mas nesse período a gente saiba equilibrar a questão saúde com a questão economia. Claro que sempre prezando mais pelas vidas, não tenho dúvida disso. O resto a gente consegue correr atrás, apesar de todas as dificuldades. Mas acho que vem no momento que a gente precisa, sim, rediscutir, ver como vai ser essa flexibilização. A pergunta que eu sempre coloquei como a mais importante, além, muito mais do que o quando, era o como. Então, se for feito da maneira correta, com a população colaborando, eu acredito que nós vamos ter sucesso. E aí talvez a gente vai ter resultados até acima da média nacional. Se a gente errar nessa saída, como sair, que nem eu disse, talvez a gente vai ter problemas muito mais graves do que outras cidades, como, por exemplo, Milão, que reabriu e teve graves problemas com as reaberturas, com a flexibilização.
Então, acho que o segredo vai ser realmente a palavra como. Como for feito. Se for feito da maneira teoricamente adequada, nós vamos, teoricamente, ficar satisfeitos com esse processo de flexibilização. Se for feito da maneira errada, eu acho que nós vamos ter dificuldades e vamos voltar, talvez, no tempo, aí, perdendo um pouco o que foi feito nesse isolamento. Doutor, você como médico e também no início da pandemia, parece que o senhor teve também um contato com o vírus e teve o Covid, né? Você acha que essas medidas de combate, elas retardam o vírus, elas são eficientes? Cloroquina, ivermectina, nós tivemos hoje um meme, né? Nós estávamos até conversando antes da reunião aí, o ozônio. Isso influencia, ajuda alguma coisa? Vamos lá, eu fui dos primeiros em Belo Horizonte a ter doença, apesar que eu fui dos primeiros casos comunitários, porque eu não viajei, eu não tive saída de Belo Horizonte para falar que eu busquei a doença, né? Então realmente eu me contaminei com alguém que estava doente aqui na cidade já. Eu passei períodos difíceis, realmente na minha doença eu tive sintomas mais importantes. Eu fui ao hospital diversas vezes, eu tive para internar, eu tentei resistir ao máximo possível dentro de uma responsabilidade até médica, né? Porque eu sou médico, mas conseguimos evitar a minha internação e no final eu acabei superando a Covid juntamente de um quadro de dengue. Eu tive 2 testes positivos para dengue também no mesmo momento, então foi um quadro duplo aí, talvez. Dos raros casos disso, que pode ser sim uma reação cruzada, mas que a gente não conseguiu confirmar. No momento pior, eu acabei fazendo uso de diversas medicações. Eu usei primeiro a azitromicina, depois eu acabei fazendo uso da hidroxicloroquina lá atrás, quando ainda era muito discutida as validades realmente das medicações, né? Eu tive melhora com os quadros, então, assim, aparentemente, realmente fizeram efeito em mim, o que não refere ciência de uma forma mais ampla, né? Pode ser efeito placebo, pode ser, na verdade, continuação da doença, ou pode ser, sim, efeito dos medicamentos que eu fiz uso. Então, eu fiz uso da azitromicina, da hidroxicloroquina, e no final tive um bom desfecho. Durante os períodos piores, onde eu tive mais dificuldade respiratória, eu usei também as bombinhas, né, o Aerolim, que era, na verdade, uma ajuda para tentar manter o padrão respiratório satisfatório. E no final, junto do médico, sempre com uma discussão bem franca entre o paciente e o meu colega que estava me atendendo, a gente conseguiu resolver o quadro da melhor maneira possível. Depois disso, vieram vários estudos, alguns questionando a validade, outros trazendo alguma responsabilidade que tinha realmente uma relação boa. O que eu falo sempre, Rômulo, o que eu acredito que seja, é que a prefeitura precisa disponibilizar, deixar possível para que, se o médico quiser prescrever, ele tenha, juntamente do paciente, essa autonomia de escolher as medicações necessárias. Eu realmente não acredito que tenha um efeito geral, global, positivo. Mas, haja vista que eu, por exemplo, tive uma melhora significativa com o uso da medicação, acredito que possa ter melhoras específicas, que talvez a ciência não vai nem conseguir comprovar. Então, haja visto isso, haja vista que pode ter efeitos benéficos, eu acredito que, pelo menos, a disponibilização na farmácia seja uma necessidade e que, caso seja do interesse tanto do paciente quanto do médico que está conduzindo aquele caso, indicar qualquer medicação que seja, com uma responsabilidade compartilhada entre os dois, eu acho extremamente benéfico, extremamente saudável e acho que faz parte da nossa liberdade individual. Não sou a favor dos protocolos, não sou a favor do uso profilático, não sou a favor do uso sem o conhecimento devido da equipe médica que está acompanhando o caso. Mas em comum acordo entre as partes, eu acho que é extremamente válido e acho que pode ajudar, no mínimo, do ponto de vista darmos condições de tratamento iguais a todas as pessoas. Nós temos visto aí diversos médicos adotando diversas frentes diferentes, né? Puxando mais para um medicamento do que o outro. E assim, o importante é que a população seja assistida e que dê certo, né, no final do tratamento. Né? Então, que a gente torce para que haja menos mortes possível e menos problemas possíveis para a população. Né? Independente é isso aí. da medicação. Né? Pode falar. É isso aí. Todo mundo queria realmente uma medicação e acho que isso vai se resumir na vacina. Acho que todo mundo queria alguma coisa que realmente viesse para nos ajudar. Tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista psicológico, né? Que todos estamos abalados psicologicamente. O isolamento ele não é fácil para ninguém, a doença não é fácil para ninguém. Quando eu tive a doença, eu sei o quanto é difícil você estar doente de algo novo, que você não sabe quais vão ser as repercussões. Então, acho que o básico que a gente precisa é realmente disponibilizar todas as condições para que todos possam ser atendidos de forma bem uniforme. Pelo menos o que a gente chama, né, eu costumo falar, igualdade de oportunidade. Isso vale para o tratamento também. Seria muito injusto da minha parte ter feito uso particular de um medicamento e não querer disponibilizá-lo para toda a população. Então, acredito que, independente de ser válido ou não, acredito que o medicamento precisa estar disponível para que, se os médicos e os pacientes, em comum acordo, desejarem ou não fazer uso daquelas medicações, que eles façam. E que a gente consiga, como você falou,
o menor número de repercussões possível, negativas, né? No caso, óbitos, complicações, utilizações de CTI, para que a nossa população tenha saúde e consiga voltar o mais breve possível para a sua normalidade, entre aspas. Doutor, você acha que as autoridades foram lentas em agir com essa pandemia? É difícil. Eu tenho tido muito cuidado, Romo, para não ser leviano, talvez, não sei se seria só essa palavra, com qualquer que seja as entidades, seja o governo, seja qualquer órgão, por exemplo, como o próprio Conselho Federal de Medicina, outras entidades de saúde. Eu acho que era uma doença desconhecida, era algo novo, algo que a gente não sabia como lidar. Apesar de termos diversos protocolos para epidemias de uma forma geral, a gente nunca tinha presenciado algo parecido com a epidemia do coronavírus. Então, acho que a gente tomou talvez as medidas no tempo correto. Alguns vão dizer que talvez precisaria ser antes do carnaval, outros talvez que a gente devia ter fechado de forma mais tardia. É difícil a gente saber qual seria a repercussão em um caso e no outro, né? A gente tem só a nossa realidade nesse momento atual. A gente sabe que com isso a gente conseguiu chegar ao patamar de 100 mil vidas. 100 mil vidas é pouco, 100 mil vidas é muito. Isso é algo extremamente complexo de dizer. Talvez se a gente tivesse fechado antes, a gente teria conseguido menos óbitos, menos problemas relacionados à saúde, mas talvez tivesse uma situação econômica um pouco pior, talvez até com outras vidas sendo o preço, né, dessa mudança de estratégia. Da mesma forma, se não tivéssemos fechado, talvez a epidemia pudesse chegar de maneira mais acentuada e o custo teria sido mais vidas nesse momento da epidemia. Então, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado quando tece qualquer comentário relacionado ao coronavírus, à Covid-19. Eu tenho tentado ser o mais lúcido, o mais sensato, o mais tranquilo, o mais parcimonioso nesse sentido, porque eu sei que é extremamente difícil perder um ente querido, eu perdi pessoas próximas de mim, eu passei pela doença, e da mesma forma eu sei como é também perder o seu negócio, perder o sustento, perder às vezes o arroz com feijão na mesa, que é também extremamente complexo, que às vezes vai levar ao agravamento de outros estados de saúde também, né? Sejam psicológicos, sejam reais. Então, não estou dizendo que sejam irreais no caso do psicológico, mas sejam psicológicos ou não, né? No sentido de que às vezes a gente vai complicar diversos outros problemas. Então, acho que parcimônia e muito bom senso é extremamente importante até nessa hora. A gente tem que saber separar as diferenças ideológicas, políticas, das críticas, às vezes, de um momento pandêmico, de um momento como esse. Eu tenho tentado o mínimo possível, eu tenho pedido muito isso na Câmara Municipal para a gente evitar o lado político nessa situação. Quanto mais técnico a gente for, quanto mais diálogo a gente tiver, eu acredito que mais rápido a gente consegue superar esse problema, ou então de forma menos significativa. Porque mais branda eu acho que é impossível, porque nós já estamos de forma bem significativa afetados, né? Eu acho que eu bato sempre no ponto que talvez um defeito que eu tenha criticado o próprio prefeito e que eu reforço a crítica é talvez a falta de diálogo. É tentar fechar em cima de um grupo dentro da Prefeitura de Belo Horizonte e escutar menos outras pessoas. Eu acho que isso sim eu posso bater, isso sim eu posso questionar. O resto eu acho que é extremamente complexo. Eu tenho sim um pensamento de que a economia é resolvida, mas por outro lado eu vejo extremos com certeza estão diminuindo o número de infecções e a gente tem que ser muito parcimonioso nesse sentido. Doutor, aproveitando que você já entrou nessa questão da Câmara Municipal, do lado de cá, como povo, tá, como empresário, a gente às vezes pensa que a Câmara está meio omissa, está calada, está aceitando muito passivamente aquilo que o prefeito está estipulando, todo esse autoritarismo, e que às vezes poderia estar fora da realidade. O que o senhor pensa disso? Acha que a Câmara está deixando a desejar nesse ponto de chegar mais ao prefeito, forçar mais, ser mais flexível e conversar com os comerciantes e com a sociedade em geral? A Câmara está omissa nesse ponto? Não, eu acredito que não. Na verdade, existe uma dificuldade, às vezes, das pessoas de entenderem qual é realmente as funções de cada competência, né? O prefeito tem as autonomias dele, a Câmara as dela, o judiciário as dele. Então, assim, cada órgão tem a sua capacidade. A Câmara passou um período fechado. Foi até o período no qual eu entrei de volta, né? Eu estive no governo de Minas. Depois o Matheus Simões, que era o nosso primeiro vereador, ele se afastou no primeiro momento e depois renunciou para ir exatamente para o governo, e eu entrei exatamente quando a Câmara estava fechada. A Câmara ficou fechada exatamente porque teve um surto da doença. Então, nesse período, eu acredito que sim, tenha ficado muito prejudicado o trabalho dos vereadores, porque realmente faltava a Casa Legislativa atuante. Num segundo momento, eu acredito que a Câmara começou a exercer o seu papel. E acho que sim, faltou com certeza diálogo entre a Câmara e o Executivo. Não porque a Câmara não o quis,
Diversas vezes, tanto o prefeito quanto diversos secretários foram convidados para participar das nossas reuniões. Existiram diversas, eu posso falar que foram várias mesmo, várias audiências públicas, várias discussões com todos os grupos. Eu tenho certeza que provas disso são o próprio CDL, Câmara de Gerentes Logísticos, todos que você imaginarem estiveram com a gente. Profissionais das escolas de futebol, profissionais das academias, profissionais de saúde, profissionais da cultura, dos eventos. Então, ou seja, diversos segmentos, bares, diversos segmentos sentaram com a gente para tentar juntos acharmos uma solução. Mas não é uma solução fácil, é uma solução extremamente complexa. Em alguns momentos, como eu falei, faltou essa comunicação entre Câmara, Prefeitura e, às vezes, os outros entes, né? Comércio, outros ramos, teoricamente, outros setores que poderiam estar conversando com a Prefeitura. Hoje eu acho que isso melhorou de alguma forma, pelo menos minimamente, e conseguimos entregar diversos protocolos para a Prefeitura. É um grande trabalho da Câmara, a Câmara realmente participou disso, isso às vezes não é tão anunciado e tão publicitado pela mídia de uma forma geral, e aí as pessoas não têm esse conhecimento mais profundo do que foi feito. Mas quem participou sabe que a Câmara esteve ativa, mesmo que virtualmente. Eu, por exemplo, estou de forma remota, participando de todas as sessões. Hoje tivemos mais uma sessão, essa semana foi votada a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual nosso aí, que vem ano que vem, definindo o orçamento da cidade. Já tivemos diversas votações que continuaram mostrando que a Câmara está trabalhando, mas, com certeza, houve em algum momento alguma falta de comunicação entre a Câmara e o Executivo. O Legislativo e o Executivo talvez pudessem ter mais proveito se tivesse tido uma comunicação mais efetiva. Mas, no entanto, o poder nosso legislatório continua funcionando, pelo menos o nosso gabinete tem trabalhado bastante em cima de todas as ações da Prefeitura, independente de concordarmos ou não, a gente sempre procurou ver a transparência e ver se existem dados para pensarmos em algum tipo de ilícito, de ilegalidade ou alguma coisa do tipo. Quando algum tipo de indício, a gente tem encaminhado para os órgãos responsáveis para que seja investigado e para que a gente tenha a tranquilidade de que o erário não está sendo lesado. E principalmente na ponta final, né, o cidadão não está sendo prejudicado com o dinheiro público sendo desviado de alguma maneira. Mas é extremamente demandado. Demanda muita energia esse processo, porque o processo fiscalizatório ele é extremamente complexo. Então, nós estamos trabalhando bastante. Eu te digo que na pandemia eu tenho trabalhado muito mais do que quando eu estava lá na Câmara em outros momentos. A pandemia realmente tem demandado muita energia nossa para podermos tanto legislar quanto também fiscalizar, que é a segunda e talvez mais importante atribuição de um vereador, né? E nós, comerciantes, eu falo nós porque eu também sou comerciante, né, como membro da associação, né? E o bairro Buritis também foi um dos grandes bairros afetados também pelo corona, aqui em Belo Horizonte. Mas a gente ficava sempre naquela expectativa, por que libera um shopping popular e não libera um shopping que tem uma estrutura muito melhor, até para acolher o transeúnte, né, o morador, o visitante. Então, fica essa dúvida. No shopping popular, o corredor é de 1 metro, 1,20 m no máximo. Todo mundo amontoado. O que nós vimos foi um mutueiro de pessoas aproveitando que aquele ponto comercial estava aberto e, às vezes, até para bater perna mesmo, né? Então, se isso fosse melhor controlado, tivesse sido mais conversado, a gente não estava, às vezes, do ponto que nós estamos, há quase 4 meses do comércio fechado e diversas lojas aí à beira da falência e mandando um monte de funcionários embora, fechando as portas. Então, enfim, eu acho que poderia ter havido, né, uma conversa melhor com os comerciantes e liberando aos poucos, limitando mesmo, né? Acho que esse ponto nós não vamos ter como sair fora, né, de limitar a quantidade de pessoas transitando em determinados locais. Então, é complicado. Do lado de cá, nós que pagamos impostos, sofremos e precisamos de defender o salário, o pão de cada dia, defender o alimento das nossas famílias, não foi fácil, não está sendo fácil. Não. Então, Não, eu tenho certeza. Eu acho que você endossou até um pouco do que eu falei. Eu acho que faltou muita comunicação, sabe? Se você me falar o grande problema, eu acho que foi exatamente esse que eu te falei. Claro que nós estamos seguindo em todas as linhas que a gente é responsável por, né? Que nem eu falei, fiscalização talvez seja a função mais nobre e importante de uma Câmara de Vereadores, mas, inclusive, nesse ponto, nesse momento exato que você fala, para mim foi o grande ponto que a Prefeitura se perdeu. A Prefeitura vinha dizendo que estava embasada em ciência, que estava seguindo rigorosamente as orientações médicas, e, em dado momento ela abre um shopping popular em contrapartida a outros comércios que poderiam ser abertos, desde as galerias, né, como a Galeria Ouvidor, etc., como shoppings
tradicionais, como o próprio BH Shop, etc., como estrutura extremamente preparada para receber a população de uma forma geral, e foram relegados. Inclusive, outros shoppings populares de tamanhos parecidos, extremamente de acordo com o que estava, entre aspas, sendo orientado em termos de abertura para shoppings populares, não foram abertos. Então, isso gerou uma perda de credibilidade pela prefeitura. Eu acho que, nesse ponto, houve uma ruptura da população que vinha aderindo extremamente ao isolamento. A gente vê que Belo Horizonte era das cidades que mais aderiam ao isolamento social de uma forma geral, entendendo que era uma necessidade, mas quando se perde a credibilidade da prefeitura e faltam argumentos técnicos de por que fez determinada ação em contrapartida a outra, eu acho que isso gerou um descrédito e, com certeza, culminou no que a gente presenciou nos últimos momentos e tem presenciado um pouco mais agora, que é um isolamento um pouco menos eficiente. E aí, com isso, resultados, entre aspas, piores. Então, ou seja, eu acho que a falta de comunicação, a falta de explicação, a falta de definir por que está abrindo um tipo de comércio, um setor e não o outro, foi extremamente danoso para o controle global da pandemia, sabe? Acho que a pior, inclusive, nos parâmetros foi relacionada diretamente a isso. Então, acho que a Câmara, que nem eu falei, teve muito esse contato com todas as pessoas. Eu participei de pelo menos umas 30, 40 audiências públicas, ou seja, foi muita coisa que realmente a gente entrou e saiu, conversando com outras pessoas, entendendo, muitas entendendo a dificuldade do momento. Por exemplo, um setor extremamente prejudicado e que não tem vislumbre ainda de volta. O setor de eventos, né, o setor de cultura de uma forma geral, ele é um setor que aglomera. Nós estamos falando de um setor que, basicamente, ele mexe com a aglomeração. Né? Quando você faz um show, você está pensando em aglomerar. Eles sabem que vão ter uma dificuldade muito importante, porque, mesmo com o retorno da maioria das atividades, eles não estão na fila inicialmente. Então, a gente precisa realmente de entender esse setor de uma forma diferenciada. E assim vão ser com vários outros setores que têm suas peculiaridades. Nós vamos ter que entender, as regras vão ter que ser claras. E volto a dizer, se na reabertura, no como fazer, as coisas não forem extremamente transparentes, nós vamos ter muitas dificuldades, até porque é impossível. A gente não tem pessoas para fiscalizar a cidade inteira. Então, se a gente não conseguir trazer crédito para a forma de reabrir a cidade, nós vamos ter problemas talvez muito mais preocupantes do que ou isolamento ou abertura completa. Entendeu? Então, a gente precisa ter muita transparência, comunicação e diálogo nessa abertura que vai ser feita. Se ela não for feita com critérios, seguindo argumentos extremamente qualificados, a gente vai mais uma vez cair em descrédito e mais uma vez nós vamos trazer mais problemas do que vantagens. E doutor Bernardo, aproveitando essa passagem aí pelos empregos, nós já sabemos que diversas empresas, como eu falei, já dispensaram funcionários, não vão abrir. Na sua opinião, qual o ponto de equilíbrio aí entre segurança na saúde e a preservação da economia? Eu acho que o nosso maior erro, de uma forma geral, que não foi pensado inclusive nacionalmente, e eu vejo que a própria Minas Gerais e Belo Horizonte seguiram isso do ponto de vista global, foi a baixa testagem. Para mim, esse é o grande problema do Brasil. Se a gente pegar os casos de sucesso no mundo, onde a doença conseguiu ser controlada de forma mais eficaz, que o comércio conseguiu voltar de forma mais precoce, com a economia tendo menos danos, a gente vai falar de testagem. Teste. Isso não foi feito praticamente nada em Belo Horizonte, praticamente nada em Minas Gerais, praticamente nada no Brasil como um todo. Então, para mim, isso é um grande problema que a gente tem e vai ter. Eu até tenho feito essa pergunta repetidas vezes na Câmara Municipal, como vai ser feito qualquer tipo de flexibilização sem testagem. Nós estamos basicamente pilotando um helicóptero no meio de uma neblina entre um tanto de montanhas. A chance da gente alguma hora esbarrar em alguma dessas montanhas é muito grande. Eu acho que vai ser muito disso que nós vamos passar nesse modelo de flexibilização que está sendo feito. Eu acho que a gente precisava ter informação mais na mão para a gente ter mais tranquilidade e sermos mais assertivos na hora de flexibilizarmos. Como a gente não optou por esse caminho, eu acho que nós vamos ter um novo desafio pela frente. Se você me perguntar onde eu acho que está o nosso maior erro, enquanto país, enquanto estado, enquanto cidade, foi na baixa testagem. Eu vi Nova Zelândia funcionando, claro que tem que salvar as proporções, né? Nós estamos falando de um país continental e de um outro país pequeno, nós estamos falando da Coreia do Sul com uma cultura totalmente diferente, mas foram os modelos que deram certo. A gente ganhou tempo com o isolamento para a gente exatamente aprender com os modelos que deram certo e buscar, claro, o que der para buscar deles e trazer para o nosso país. E a gente não teve essa capacidade de uma forma mais ampla, de tentar reproduzir, salvo as diferenças, obviamente, esses países que tiveram sucesso para a nossa própria realidade. Então, acho que a gente estaria abrindo as escolas com muito mais tranquilidade para as crianças, estaríamos abrindo os trabalhos, os empregos com muito mais tranquilidade também, os negócios, o comércio está numa outra proporção se a gente tivesse uma testagem massa, sabendo quem já esteve doente, quem não esteve doente, quais eram os nossos números reais, com o mínimo de subdados, né? Com o mínimo de subnotificação possível e imaginável. Hoje tivemos o governo de Minas mudando um pouco o parâmetro de notificação, exatamente porque estava com atraso. Então, ou seja, tudo isso atrapalha.
não tenho dúvida que cada vez que a informação ela chega atrasada, a tomada de decisão é feita de forma errada. Ela é feita de forma, no mínimo, atrasada, para não dizer nem que vamos ter outros vieses aí, né? Então, acho que se tiver que falar uma coisa que eu condeno no nosso decorrer inteiro da nossa pandemia, chama-se testagem. A gente ainda continua errando nesse ponto e talvez vai demorar até aprender que sem testagem é extremamente complexo. Eu ando Belo Horizonte inteiro pelo tipo de trabalho que eu tenho e, às vezes, no decorrer do dia, eu passava em 2, 3 blitz dos fechamentos que a prefeitura fez. Concordo que é um método que o prefeito achou de testagem, mas medir se a pessoa está com febre. Se ela tiver com febre, encaminhar ela para o hospital mais próximo resolve. Né? O certo era ter o teste ali, investir, né, como o senhor falou, em mais testes para se precaver, porque muita gente tem sintoma. Eu, por exemplo, eu acho que eu fiquei um fim de semana, um dia com mal-estar, no outro dia não tinha mais nada. Nem dor no corpo, nem dor nos olhos, não tinha sintoma, não tinha nada. Então você não sabe se foi um resfriado leve, se você estava mesmo corona, então a gente automaticamente assim, evita o contato, mas por conta própria. Né? Os planos de saúde chegaram a liberar os testes para quem tinha suspeita, depois o STF cassou lá e liberou não fazer os testes. O prefeito prefere fazer as covas do que investir nos testes, prefere investir em quem vai morrer do que em quem está vivo. Né? Então é complicado. Eu entendo isso que o senhor falou e acho que na primeira oportunidade que a Câmara tiver, deve bater o pé aí. Como vai haver a flexibilização agora, tem que haver recursos para isso, tem que canalizar recursos. Nós já fizemos questionamentos, inclusive eu encaminhei para os órgãos responsáveis relacionados às covas, porque realmente houve na verdade o executivo voltou atrás, né? Acabou não abrindo as covas, não executou o contrato, mas existiam outros contratos para trás que foram executados, então a gente está em cima mídia, disso. Né? O Calil é assim, o que vai para a mídia, todo mundo mete o pau, ele recua, né? Na verdade, todas as denúncias que chegam até a gente leva 100% a cabo. A gente realmente leva para ver onde que vai dar. Quando elas têm sentido, quando tem alguma conexão com os fatos, a gente sim encaminha para os órgãos responsáveis, sem nenhum problema, e isso tem sido feito de forma repetida. Eu volto a dizer, eu concordo com você 100%, essas blitz sanitárias que foram feitas, essas barreiras sanitárias que foram feitas, ao meu ver, elas são completamente descabidas para esse tipo de doença, porque nós estamos falando de uma doença que a maioria dos pacientes é assintomático, então, ou seja, elas vão atrapalhar o fluxo de pessoas, vão acabar até causando algumas aglomerações de carros e de pessoas sem necessidade. Na verdade, se elas tivessem pelo menos o objetivo de coletar uma amostragem de pessoas fazendo exames, como você falou, elas teriam validade, porque a gente pegaria aquela região, como a testagem é uma amostragem um pouco mais significativa do que os testes que já foram realizados, a gente teria maior qualidade na nossa informação e aí poderíamos tomar decisões. Olha, tal bairro realmente está exageradamente infectado, então vamos ter um controle maior naquele bairro específico. Se ela tivesse algum objetivo real nesse sentido, a gente teria apoiado. Mas como o objetivo era basicamente ver se a temperatura estava elevada, o que primeiro, numa época de frio, a gente está falando de doenças respiratórias de uma forma geral, gripes comuns que podem teoricamente ter o mesmo sintoma e acaba não traduzindo a realidade, a gente está falando de uma doença que basicamente o grande problema dela é ela ser assintomática. Né? Nós estamos falando de diversos pacientes que não vão ter nenhum sintomas e vão estar doentes. E esse paciente é o nosso perigo. Porque com toda a divulgação que já se tinha na mídia, o paciente febril ele é um paciente que ele mesmo já sabe que ele é um grupo de risco. O grande problema é o paciente que não está sentindo nada e que vai levar para o resto dos familiares, vai levar para os colegas de trabalho, vai levar para qualquer outra pessoa. Então, mais uma vez eu falo, a gente tomou as medidas talvez nesse sentido erradas. A testagem tinha que estar na frente, ela ficou no fim, ela ficou para os últimos momentos. E agora nós vamos ter uma dificuldade por causa da capacidade de testagem. Ela, apesar de hoje nós termos exames disponíveis, o mundo já não passa dificuldade com os testes, ele passa as dificuldades com os testes inadequados, com o momento errado de fazer os exames, mas os testes hoje estão mais disponíveis, a gente vai passar a dificuldade pelo montante, né, pelo quantitativo. Hoje a gente tem que testar uma gama muito grande de pessoas para a gente ter o resultado necessário que talvez já pudesse estar sendo encaminhado, né, ao longo do tempo aí. É complexo. Realmente é uma medida que eu vou sempre relembrar, porque eu falei desde o primeiro momento. Então, como eu falei desde o primeiro momento que eu era a favor da testagem em massa, isso está gravado em diversas sessões na Câmara Municipal, em diversas lives que eu fiz, eu volto a dizer, se teve um erro de todas as secretarias de saúde, inclusive do Ministério da Saúde, foi a baixa testagem no país como um todo. Você que entrou há pouco no Facebook da Associação do Bairro Ortiz, ou está vendo esse vídeo posteriormente, tá? Nosso entrevistado mesmo aí, doutor Bernardo Ramos, estamos falando um pouquinho sobre a pandemia, sobre o Covid-19, doutor Bernardo, que é vereador da cidade de Belo Horizonte no momento. Gostaria de agradecer a participação aí do Roberval Santana, do Flávio Grossi,
do Pablo Domingues, do Paulo Gomide, da Carla Magda, Guilherme Silva, da Miriam, entre outros aqui. Se eu esqueci de alguém, me desculpem. Doutor, uma das perguntas aqui foi até o Paulo Gomide que fez, conhecido do senhor também. Nós sabemos que as receitas da cidade de Belo Horizonte caíram drasticamente com isso. Então, em 2021, nós temos queda de receita e uma necessidade alta de aumentar recursos para a saúde, para aumentar, no caso, aí, as UTIs, os CTIs, e tentar aumentar os testes, né, contra o Covid da população. A Câmara já está se movimentando alguma coisa para isso? Nós aprovamos ontem, na verdade, a Lei Orçamentária de 2021. Nós vamos ter dificuldade, não tenho dúvida, isso não vai ser uma dificuldade exclusivamente de Belo Horizonte. Nós estamos falando que isso vai ser uma dificuldade de Minas Gerais como um todo, dos 853 municípios, do Brasil como um todo. São dificuldades econômicas relacionadas exatamente a esse encolhimento da economia de uma forma geral, e que a gente já falou, o ideal era que a gente tivesse tentado equilibrar o máximo possível o momento que a gente precisaria tomar conta da saúde, das vidas, e o segundo momento, que sem dúvida nenhuma era retornar à economia o quanto antes possível, porque esse encolhimento ele bate direto em, teoricamente, arrecadação de impostos e, com isso, investimento, seja na saúde, na educação, na segurança, em diversas outras áreas que nós já tínhamos dificuldades prévias à pandemia, né? Nós não estamos falando de nada que estava 100%. Se a gente for perguntar para o nosso cidadão como um todo, a saúde estava 100%? Não. A segurança estava 100%? Também não. A educação estava 100%? Muito menos. Então, ou seja, já tínhamos áreas extremamente essenciais, importantes, que já estavam ruins e que com a pandemia tendem a piorar de maneira drástica, né? Então, nós temos sim conversado com o executivo, através das secretarias, tentado trazê-los, aproximá-los também para a gente discutir como vai ser essa abertura, como vai ser essa abertura, que eu digo não a flexibilização da pandemia, mas como vai ser a abertura, o retorno da economia, como vai ser o retorno dos investimentos municipais, onde que o dinheiro vai acabar tendo que ser priorizado, porque a gente sabe que vai ser menos dinheiro, com as mesmas prioridades ou ter mais prioridades do que anteriormente. Então, nós vamos ter que fazer escolhas de Sofia de novo. Nós vamos ter que saber o que é mais importante para o cidadão de uma forma mais ampla e tentar focar nisso. Porque senão, mais uma vez, nós vamos ter dificuldade. A gente já sabe que isso é uma dificuldade do público, né? Por isso que eu acredito, por exemplo, que saúde, educação e segurança devem ser os 3 pilares da nossa cidade. Eu acredito que, mais uma vez, é isso. Com uma economia forte, após a pandemia, tentando reaquecê-la o quanto antes possível, para que a gente gere empregos, diminua os danos do empregado, né, coitado, que vai estar, teoricamente, sem ter o que fazer, que nós vamos estar falando de uma gama de desempregados ainda maior do que previamente, e aí, com isso, a gente retomando um pouco da economia, retoma o emprego e retoma o sustento de cada cidadão individualmente, e que a saúde, educação e segurança fiquem a cargo da prefeitura, que tenha mais qualidade para fazer isso. Ô, doutor, mais uma pergunta aqui de quem está nos assistindo aqui, da Miriam Vasquez. Ô, Miriam, depois eu vou falar com o doutor para mandar um recibo para você lá da consulta, tá? Ô, doutor, a Miriam está perguntando qual o teste mais eficiente que nós temos hoje e o que você acha que a prefeitura deve adotar. Na verdade, Miriam, a gente tem 2 testes diferentes, né? Nós temos os testes que chamam RT-PCR, que é um teste, na verdade, que detecta o RNA, detecta uma parte do vírus. Ele é aquele teste que a gente coloca um cotonete, vou falar desses termos mais populares para as pessoas entenderem, como se fosse um cotonete lá dentro da cavidade nasal e dentro da cavidade oral, pega a secreção, joga dentro de uma máquina e ela nos fala se tem algum pedacinho do vírus nesse teste. Esse teste, geralmente, no 7º dia, ele tem uma especificidade boa, ele nos fala se a pessoa está doente, ele é o padrão ouro, ele é o melhor teste para a gente falar realmente se as pessoas estão doentes ou não. E a gente tem um segundo teste, que é o teste sorológico, que é aquele teste tanto rápido que a gente vê naqueles aparelhinhos, quanto também alguns laboratórios executam esse teste. E tem um método mais efetivo, que é o método ELISA, que ele é mais fidedigno. O que esse teste sorológico busca? Diferentemente do outro que busca pedacinhos do vírus, ele busca, na verdade, anticorpos nossos, que são reações para a gente ver se você já teve aquela doença ou se você está com aquela doença. São 2 antígenos básicos, o IgM, que é um antígeno que mostra muito a fase aguda, ou seja, se está doente agora, se aquela pessoa específica está com a doença nesse momento, só que a gente depende do seu organismo já ter produzido esse anticorpo. Por isso que ele não é um teste extremamente fiel, porque muitas vezes você já pode estar infectada, você já pode ter doença, mas seu corpo ainda pode não ter respondido à doença. Então, você faz o teste e dá a sensação de que você não está doente, mesmo você estando infectado. E o segundo antígeno, que é o IgG, ele é um teste que já nos mostra se você tem anticorpo produzido, ou seja, teoricamente, se esse anticorpo específico, que é o anticorpo da doença mais crônica ou da doença já curada, ele já nos mostra que você passou pela doença. Então, ele nos mostraria que você estaria, entre aspas, imune e que você já teria passado pelo contato com o vírus. Então, é um segundo teste que pode ser muito útil
se bem utilizado pela prefeitura para nos falar as pessoas que já foram infectadas e hoje já estão curadas, ao mesmo tempo para detectar a doença, o RT-PCR é o teste que a gente ainda considera padrão ouro, que se for para infectados naquele momento é o teste que a prefeitura deveria adotar. Então são dois testes diferentes, com objetivos também diferentes, que devem ser usados em momentos diferentes. Um para a fase mais aguda, o outro talvez para uma fase mais latente ou mais posterior, que nos mostre se as pessoas já passaram pelo processo de doença, o que nos vai dar, pelo menos num primeiro momento, uma garantia de imunidade. A gente não sabe se essa imunidade é definitiva, a gente ainda não tem, teoricamente, tempo suficiente de conhecimento do vírus para falar isso, mas pelo menos uma imunidade temporária a gente sabe que as pessoas têm. E a gente pegar no mundo inteiro, aí a gente teve alguns casos ditos de reinfecção, mas que depois foram descartados. E recentemente tivemos até, inclusive, um caso aqui em Minas que foi considerado de reinfecção e está em investigação. Mas no mundo inteiro isso ainda não teve casos confirmados, é um sinal que talvez a gente tenha pelo menos uma imunidade temporária um pouco mais estendida, já que a China passou por esse problema já tem praticamente um ano, né, quando começaram os primeiros relatos de doença lá na China. Então, eu acredito que nem eu falei, são dois testes diferentes para momentos diferentes e que podem nos ajudar, seja na Prefeitura de Belo Horizonte, seja no particular, seja no Estado ou na União, de forma diferente a combater e a minimizar os danos da pandemia. Doutor, voltando ao assunto da questão de como a Prefeitura vem tratado os comerciantes, na verdade a sociedade em geral e até as associações. O senhor que conhece a Associação do Buritis há anos, conhece o trabalho que já é feito, e outras associações também, que mesmo não sendo legalmente constituídas, representam o bairro, representam as suas aglomerações há anos. Você não acha que a Prefeitura deveria abrir mais as portas para a gente, abrir um diálogo maior com a gente, ou colocar alguém para interpelar, para conversar com a gente, até que a gente possa se sentir mais próximo ali mesmo da Prefeitura, da cidade, em vez de só ficar marretando todo mundo com uma resposta, virando a cara? O que você acha disso? Acho exatamente isso, Romo. Acho que o cidadão ele sabe mais das dores do próprio bairro do que qualquer prefeitura, do que qualquer executivo, do que qualquer legislativo. Então, o cidadão que está ali, que sabe quais são os problemas, seja de trânsito, seja de educação, seja de saúde, seja de segurança, ninguém melhor do que ele nos nortear nesse contexto do que fazer, né? E é o que tem faltado. Eu acho que a gente está, de novo, agora só saindo da pandemia, mas caindo no mesmo problema, que é na falta de comunicação. Eu acho que se tiver uma boa comunicação entre cidadão e tanto legislativo quanto executivo, a gente vai estar muito mais bem assessorado. O melhor assessor para qualquer parlamentar ou para qualquer prefeito é o cidadão. A gente precisa escutar essas associações de bairro, que são extremamente efetivas no que fazem. A gente pode colocar uma grande maioria aí. Eu tenho a proximidade muito grande com a ABB, que é uma entidade extremamente séria. A gente sabe da sua seriedade do próprio Braulio, que esteve aí à minha frente, de todo mundo que participa da associação, sempre nos recebendo com muita transparência, com muita tranquilidade, para discutir diversos temas relativos ao bairro, que podem ser levados para uma Câmara Municipal, que podem ser levados para uma Prefeitura, e talvez trazer soluções muito mais definitivas e muito mais resolutivas do que as que vêm muitas vezes de políticos que ficam atrás de uma cadeira, né, que não vivem aquele problema aqui específico. Então, não tenho dúvida que a gente, às vezes, no Brasil, a gente inverte um pouco a ordem do que deve ser escutado. Né? A gente não escuta quem deveria estar falando e muitas vezes simplesmente toma decisões de canetada de pessoas extremamente burocráticas, né? Burocratas. Então, assim, eu acho que a gente precisa inverter um pouco esses valores. O próprio vereador, ele é teoricamente a pessoa mais importante para escutar o cidadão também e levar as demandas. Só que a gente teve agora diversas denúncias que a prefeitura não nos responde. A prefeitura não escuta a Câmara de Vereadores. Inclusive, isso vai ser motivo, provavelmente, de investigação de improbidade administrativa. Porque quando você manda os documentos e solicita as informações devidas, seja porque foi motivado por uma associação de bairro, por um cidadão comum, por qualquer pessoa, a gente precisa daquela informação para a gente trabalhar, para a gente fiscalizar, para a gente cobrar. E se ela não vem a tempo e a hora, a gente acaba passando. Eu recebi nessa semana informações de 2017, quando o vereador Matheus Simões tinha acabado praticamente de assumir o mandato, e ele pediu informação para a Prefeitura de Belo Horizonte. Eu fui receber em pleno 2020, no último ano do mandato do prefeito. Então, assim, isso é inadmissível. Isso é uma coisa que atrapalha, primeiro, a função do vereador e, segundo, a resolução dos problemas. Vamos colocar que se fosse um problema de um cidadão específico de um bairro, desde 2017 ele estaria, teoricamente, reclamando daquele problema e a informação teria chegado em 2020. Isso é inadmissível. Então, acho que as prefeituras, o legislativo, de uma forma geral, tem que abrir, sim, para a população de uma forma geral. Não tem como a gente, mais uma vez, atrasar isso. A população é quem sabe suas dores. Isso vale até para o Pacto Federativo, se a gente for discutir aqui rapidamente. A União acaba ficando com a grande parcela do dinheiro, sendo que o município é que sabe o que precisa ser feito. Então, a gente tem que entender isso de uma forma diferente. Primeiro, entendendo que a União tem menos relevância na vida do cidadão do que o próprio município, e entendendo o prefeito e a Câmara, que o cidadão é quem sabe do que precisa.
é ele que sabe exatamente o que é a demanda das dores daquela região. No caso do bairro Buritis, eu não tenho dúvida que a Associação de Bairro é uma grande captadora de queixas, que poderia estar sendo uma fomentadora de informações para falar, ó, Câmara e Prefeito, trabalhem nisso, porque isso vai resolver o problema do bairro. E acaba que não acontece. Então, para mim, isso é realmente lamentável, e mais uma vez eu falo, é comunicação. Nós temos uma lista grande de demandas lá. O coordenador, o gerente da regional aqui fica até assustado quando a pastinha da Associação do Bairro Buritis chega lá para ele, os ofícios, os e-mails não chegando, porque a cobrança é incessante. Né? Infelizmente, o bairro foi esquecido nas últimas gestões aí. Nessa de agora, alguma coisa foi revisto, né? Temos sido assistidos a alguma coisa, mas ainda tem muita coisa para melhorar. E isso que o senhor falou agora, doutor Bernardo, que o senhor está recebendo resposta de ofício de 2017, a prefeitura está deixando de passar informações, de prestar contas das informações que os vereadores estão solicitando, é importante passar para a população, porque muitas das vezes a gente vê essa intransigência da PDH e a gente que está de cá acha que a Câmara Municipal é covarde, que os vereadores estão comprados, são vendidos, que não querem colocar, vulgarmente falando, deles na reta para não perder as obras que a prefeitura poderia liberar nos seus pleitos eleitorais. Então, isso é importante só deixar claro que a prefeitura, às vezes, falta com as informações, né, e deixa passar aí muita coisa, às vezes a toque de caixa, para ver se esquece, se é relevado. Então, a cobrança dos vereadores nesse ponto aí, inclusive da sua parte, nós contamos com isso aí. Tá? Podem ter certeza, o que vocês precisarem podem me encaminhar. Na verdade, não tem, eu te deixo bem tranquilo, assim, deixo todo o bairro muito tranquilo, a cidade tranquila. Da minha parte, jamais vai ter algum tipo de omissão. Tudo que vocês precisarem, tudo tem um WhatsApp, inclusive, no meu Instagram. Meu WhatsApp é do gabinete. Todas as queixas, todas as denúncias que a gente recebe, a gente dá algum encaminhamento. É claro que a gente não consegue abraçar o mundo, a gente tem que definir prioridades dentro do próprio gabinete, né? Eu não consigo resolver todos os problemas da cidade, mas pelo menos os mais importantes que chegam, eu não tenho dúvida que a gente vai tentar levar à frente para realmente fazer com que a prefeitura escute aqueles gritos que às vezes vêm do cidadão, vêm do bairro, vêm de qualquer lugar que seja. Semana que vem, doutor, o senhor já participou do último fórum do Buritis da Política, né, quando o senhor foi candidato a deputado, e semana que vem nós vamos entrar nessa área com o assunto reforma política. Vai ter mais um fórum, né, com o assunto reforma política. O que o senhor está esperando aí para as próximas eleições? Partido novo vem com bons nomes aí? Excelentes nomes. Tem uma pessoa que eu tenho um carinho extremo, você sabe disso, nosso amigo Braulio. Ele esteve aí com a gente, foi uma das pessoas que, inclusive, idealizou esse projeto, que eu acho que é dos projetos que deviam ser seguidos por todos os bairros. Eu acho que todo bairro devia pegar esse exemplo que foi feito no Buritis para abrir esse fórum político que traz, primeiro, as pessoas que realmente têm interesse em participar do bairro, conhecer a vida do bairro, saber das dores, como a gente falou, o que é ruim, o que precisa ser melhorado. E o Braulio foi uma das pessoas que veio. Ele vem aí com outros nomes extremamente interessantes. O Partido Novo é um partido que ainda deseja muito aquela mudança, né? Ele realmente reflete aquele desejo por algo novo, diferente do que a gente sempre viu na política. Tenho certeza que tem seguido uma linha, tanto no governo de Minas quanto em todos os parlamentos, seja na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, de seriedade, transparência, trabalhando muito na linha de economia, de mandatos. Acho que a gente tem um mandato enxuto, um mandato extremamente eficiente. Acho que todos deveriam comparar realmente com os políticos da casa, para ver realmente quem conseguiu fazer, às vezes, a mesma quantidade ou mais, com menos dinheiro, com menos custo para o cidadão. Acho que a gente tem que encolher realmente os orçamentos, tanto da Câmara Municipal, quanto da Assembleia, quanto da Câmara Federal. O Partido Novo traz diversos critérios no processo seletivo, que trazem transparência para quem está com a gente, quem vai entrar, quem vai fazer parte do mesmo time, né, que é um grande time que a gente está hoje no Brasil, cresceu bastante. A gente, inclusive, conseguiu oficializar o retorno do dinheiro do fundo eleitoral esses dias. Acho que isso é uma informação extremamente importante para ser passado para os eleitores de uma forma geral, para cobrarem de todos os políticos. Isso eu gosto de citar, porque eu acho que é uma medida que é do Novo, mas que tinha que ser obrigação de todos. Acabar com o fundo eleitoral, que é dinheiro público, dinheiro nosso, do pagador de impostos e, teoricamente, é desviado para os políticos fazerem campanha política. Isso é inaceitável para mim. Político faz campanha ou entregando resultado os que estão buscando reeleição, ou então mostrando o que vieram os que estão tentando a primeira vez ser eleitos. Para mim é bem claro isso, mas dinheiro público para gastar com campanha eleitoral devia ser algo proibido. Para mim devia ser literalmente proibido, porque acaba sendo um grande desperdício de dinheiro, como a gente já tem visto ao longo dos anos e vários anos aí que se passaram, né? Então hoje é com muito orgulho que eu até trago essa notícia para vocês, o dinheiro que a gente tinha uma dificuldade grande de devolver,
a gente conseguiu devolver e voltar aos cofres públicos é um montante muito grande, porque como a gente conseguiu eleger uma boa bancada de deputados federais no Brasil, esse dinheiro vai retornar em boa quantia para dar uma ajuda, aí, tanto para o momento de pandemia, mas para a economia, né, que está passando por apertos significativos. O Partido Novo está colocando a faca no pescoço dos demais aí, né? Porque uma coisa que nós sabemos aí é que os coronéis não gostam de devolver, não, doutor. Eles gostam de cada vez angariar mais. Tanto é que nós estamos tendo a briga do partido presidente aí, da esquerda. E é engraçado, a coisa que eu acho engraçado é o seguinte, que aqueles que mais brigam, mais falam dos pobres, são os que menos ajudam, são os que mais roubam, são os que mais dão um mau exemplo. Então, assim, é uma falácia assim, espetacular. Quando eu assim, falo como eleitor, tá? Quando a gente vê o plano de ação do Partido Novo, que tem uma quantidade limitada de assessores, que não quer participar do fundo eleitoral, que vocês têm um recurso próprio, juntam dinheiro, fazem uma caixinha entre vocês lá para participar das eleições, e até recurso próprio mesmo. Então, assim, é onde eu acho que a gente deve chegar. Porque enquanto o Neguinho fizer de mandato, né, mandato político, profissão, tá? Eu acho que nós não vamos para frente não. Essa é a minha opinião. É isso aí, eu concordo também. Estamos deixando um baita legado para quem assumir a Câmara de Vereadores pelo Partido Novo, que vem desde o Matheus Simões, agora passa por mim, que é um manual de boas práticas. Isso vai ser levado, na verdade, para todos os novos mandatários do Novo. Isso é extremamente interessante, porque já encurta o caminho no sentido de mostrar como deve ser feito um gabinete enxuto, eficiente, que trabalha pensando realmente no retorno ao cidadão, sem privilégios, cortes todos os privilégios não existem dentro dos gabinetes do Novo, tentando utilizar o máximo possível de serviços comuns. Então, isso é um exemplo que a gente tem dado lá na Câmara Federal. Acho que é extremamente interessante. Acho que realmente o Novo vem forte para as próximas eleições, trazendo mais uma vez transparência, seriedade no trabalho. Claro, gente, que opiniões, nós vamos ter diversas opiniões que vão ser diferentes, vão ter pautas que vão ter questionamentos. Isso acontece tanto internamente quanto externamente. Eu posso pensar diferente, por exemplo, do Braulio, que é candidato em algum ponto específico, posso pensar diferente de outros mandatários do partido. Diferenças de pensamento, nós nunca vamos ter homogeneidade 100%, né? Quem nos dera todo mundo um dia pensar 100%, mas como dizem alguns, toda unanimidade é burra, né? Então, acho que a gente precisa dessas diferenças até para a gente estimular o pensamento contraditório, ele é importante e não vai ser diferente com o Partido Novo. Agora, uma coisa que é unânime, que é 100% certo e rígido dentro do partido é a seriedade, é o trato sério do dinheiro público, né? Acho que a gente tem que ter essa característica bem uniforme dentro do partido para que a gente, inclusive, não precise de tomar medidas drásticas, que eu tenho certeza que vão ser tomadas caso aconteça qualquer tipo de desvio, que até hoje, por bem, graças a Deus, não tivemos nenhum problema relacionado a isso. O partido tem seguido uma linha extremamente clara, transparente, muito efetiva do uso dos recursos e do corte de privilégio em relação aos seus gabinetes. Nas próximas eleições, você vai ser candidato, doutor? 2020 não. 2020 a gente até estava discutindo recentemente sobre isso. Eu até sou pré-candidato aprovado. Realmente ainda estou na lista de pré-candidatos do Partido Novo. Se entrarem nos sites vão ver o meu nome. Mas o foco agora eu sou médico, né? Eu sou ortopedista pediátrico, então eu quero dedicar um pouco para a minha profissão. Já fiz uma parcela agora e o foco depois é voltar aí talvez para 2022, quem sabe, pensar nos projetos que eu fiz aí em 2018, que eu sou o primeiro suplente de deputado federal, e continuar essa luta aí junto de outros colegas como o Braulio, os parlamentares eleitos. Aí nós temos o Bartô, a Laura Serrano, o Guilherme da Cunha, temos o Matheus Simões do nosso governo, que é um ex-mandatário, né, que ele, na verdade, renunciou exatamente para poder assumir o executivo, seguindo à risca o que manda o nosso regimento, as nossas regras, né? Então, assim, o nosso estatuto ele é bem claro e muito transparente. A gente tem seguido ele à risca. Então, por isso que eu tenho muito carinho por falar do Partido Novo como um partido realmente extremamente sério. Então, acho que esse é o caminho. Vim forte, eu vou vir ajudando a turma, dando todo o respaldo que eu puder, passando o meu conhecimento dentro do meu limite, obviamente, mas nessa eleição eu devo estar de fora. E uma pergunta de internauta que passou batida aqui, doutor, ainda voltando, saindo um pouquinho da parte política e voltando à parte do Covid. Nós estamos próximos da vacina? A vacina, ela é extremamente esperada, né? Acho que, como eu falei, ela é talvez a única opção segura da gente ter tranquilidade em termos de pandemia. Mas se a gente for pegar o histórico das vacinas, é um histórico de demora, de períodos longos. A gente está falando aí de períodos extremamente longos.
Claro que as etapas têm sido otimizadas, o mundo moderno ele traz algumas facilidades, a tecnologia nos ajuda demais. Eu escutei, se não me engano, ontem ou hoje, sobre a Rússia, falando que talvez em outubro já esteja fazendo a primeira etapa da vacinação. Eu acho que a gente tem que, além de começar, né, quando se der o momento adequado da vacinação, seguindo todas as regras rígidas, a gente não pode desleixar nesse rigor simplesmente pela velocidade, porque senão a gente acaba comendo cru, né, como diria, né, quem tem pressa come cru. E comer cru, nesse caso, embute risco para a população de uma forma geral. Então, a gente não pode atrasar, não pode ser burocrático fora das regras, mas seguindo todo o que manda o figurino, todo o protocolo das vacinas. Eu acredito que talvez aí no final do ano, 2021, nós vamos estar com uma vacinação segura e já com muito mais tranquilidade em termos de resolução dessa pandemia. Ainda vamos passar por problemas relacionados ao coronavírus, não tenho dúvida, mesmo após a vacinação. É um novo momento, a gente ainda vai estar conhecendo o vírus, vamos estar entendendo, inclusive, sequelas que podem existir com o aparecimento desse vírus novo aí, né? Que a gente ainda não tem tempo suficiente para dizer, mas a vacina, acredito que no mais tardar aí, no início do ano que vem, a gente vai estar com uma vacina, espero eu, segura, efetiva, que possa nos trazer um pouco mais de segurança no combate ao coronavírus, a Covid-19. Bernardo, te agradecer mais uma vez pela participação, tá? Pelo pronto atendimento aí ao convite feito pela Associação do Bairro Buritis. Desejar ao senhor felicidades aí nessa sua empreitada aí na Câmara, que o senhor continue nos representando bem, tá? À altura daquilo que nós precisamos de agora para frente. Eu acho que o novo criou um novo patamar de política, tá? Eu acredito nessa forma de governança, de participação. Eu acho que a sociedade tem que se envolver mais com a política. É isso que a Associação do Bairro Buritis procura, com os fóruns, com os debates, com esse novo modelo que foi plantado pelo presidente e que cada vez mais abre as portas para a sociedade participar, né? Eu sei que é difícil cada morador e toda semana na associação participar, mas enfim, nós que fomos eleitos voluntários, estamos lá de bate-pronto, com as portas abertas, levando a demanda da população para vocês que nos representam. Eu te agradeço, deixo aberto agora para o senhor comentar alguma coisa, falar alguma coisa no encerramento. Às vezes eu gostaria de participar, de ter comentado alguma coisa que eu deixei de perguntar. Então, o debate pronto, em nome de toda a Associação do Bairro Buritis e dos moradores, eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, Romo. Mais uma vez eu tenho que agradecer à Associação do Bairro Buritis pela competência que vocês têm tocado isso aí na pessoa sua, da pessoa do Braulio. Na verdade, são pessoas que têm tido um carinho muito grande com o bairro e passaram isso desde a época que eu os conheci, que eu me aproximei bastante do bairro Buritis, apesar de morar no bairro Santo Antônio. Eu tenho certeza que, inclusive, eu acabo conhecendo até mais o próprio bairro Buritis através de vocês, que é muito mais representativa a Associação do Bairro Buritis, do que propriamente o bairro onde eu estou. Então, assim, que esse modelo de vocês seja replicado, volto a dizer, eu acho que é extremamente relevante, que a eficiência com que vocês trabalham também ganhe dimensão para outras associações trabalharem da mesma forma. Acho que a gente precisa buscar isso, inclusive, em termos de Belo Horizonte, que exista uma relação maior entre todas as associações, cada vez mais eficiente, para que a gente consiga trazer esses problemas todos para a Câmara Municipal, para o Executivo, e a gente consiga resolver. Queria deixar um recado realmente para que todos do bairro acompanhem esse fórum político. Foi uma baita experiência que eu vivi. Eu acho que é uma oportunidade de vocês verem quem realmente vai demonstrar interesse em ajudar o bairro, quem vai mostrar interesse em ajudar Belo Horizonte. Vocês vão poder cobrar das pessoas que participaram os posicionamentos relacionados ao gasto público, aos projetos que tem para a cidade. Então, acho que é realmente um momento especial. Que nem eu disse, uma baita iniciativa que tem que ser replicada. Então, mais uma vez, meu recado é que a todas as pessoas que moram no bairro Buritis assistam, participem, mandem suas perguntas, se possível, realmente façam um tipo de interação que é mais importante nesse momento, para cobrar das pessoas, sejam candidatos que já fazem parte da Câmara Municipal, sejam candidatos como o Braulio que querem entrar, mas que realmente vocês busquem essa interação entre bairro, associação e legislativo, porque é o que faz a diferença. Não tenho dúvida que representatividade se dá por colocar pessoas sérias que nos representem dentro desses órgãos, como, por exemplo, a Câmara Municipal. Então, contem com a gente. Eu tenho certeza que vai ser mais uma vez, uma baita experiência para todos. Obrigado mais uma vez, Romo. Valeu, doutor Bernardo, obrigado. Como o doutor disse agora, Fórum Buritis da Política, dia 11/8, às 20h30, no canal da Associação, nas nossas mídias sociais, com o tema Reforma Política. Participe, mande suas perguntas.
Sexta-feira nós já vamos encerrar as perguntas que foram mandadas pelos internautas, quem quis participar. Então, essa semana vocês têm a oportunidade de enviar. E esse fórum, essa conversa foi feita para você, morador, você, eleitor, você, morador da cidade de Belo Horizonte, com o maior carinho, maior intensidade, no intuito de deixar você informado e saber que realmente luta e briga por você, pelo povo. É isso que importa. Não importa cor, não importa raça, não importa partido político. O que importa é o Brasil. O que importa é Minas Gerais, BH. Um abraço, galera. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite, gente. Até mais.